pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do projeto Revisitando Hogwarts. Estamos aqui com essas belas garotas, Tamires Garcia, do canal Podflu. Olá! Do Beatbox. Olá! A Lídia, do blog Lídia. A Larissa, do canal Sou Sereníssima. Oi, gente. A Ju, do Máquina de Escrever. Olá! A Jaque, do Nerdista da Jaque. Hello! E a Carice Queira, do canal homônimo. Sempre quis usar esse termo. Bom, hoje a gente vai falar deste livrinho aqui, Harry Potter e a Câmara Secreta, livro 2, né, da saga Harry Potter. E a gente vai tentar seguir o mesmo roteirinho da outra vez, a gente vai falar as nossas primeiras impressões, passagens e personagens favoritos que a gente mais e menos gostou, e a nossa conclusão geral da história, além, é claro, de outros debates aqui sobre a história. Bom, a minha primeira impressão sobre Câmara Secreta não é uma primeira impressão, na verdade, foi uma primeira conclusão que eu tirei de que eu não gosto muito desse livro. Eu achei ele meio chatinho de ler. Eu já tinha tentado reler Harry Potter algumas vezes, eu nunca passava do Pedra Filosofal. E eu pensava que era porque o Pedra Filosofal é o mais bobinho e tal, eu sei muito da história, então por isso que eu empato nele. E dessa vez foi completamente ao contrário, o Pedra Filosofal foi super gostoso de ler, e o Câmara Secreta pra mim foi um pouco mais penoso. Não que seja ruim, mas é que eu achei algumas coisas assim meio lentas, não sei, os acontecimentos achei meio chatos, o Lockhart até as tampas. Então, a minha primeira impressão foi essa, assim. Talvez esse livro esteja competindo com Ordem da Fênix para ser o meu menos favorito da saga toda. Nath é meu spirit animal. Falou tudo que eu ia falar também. Obrigada. Eu também. Bem representada. Engraçado que eu gostei, eu achei melhor que o primeiro. Os dois últimos, na verdade, Harry Potter são os que eu menos gosto. Que eu acho que ela já tava de saco cheio, ela fez meio de qualquer jeito. Tipo, eu li assim, pra saber como terminava, mas depois, tipo, não desce, cara. Não desce. Eu achei isso até tranquilo, ela melhorou umas coisas de ritmo, sabe? Em relação ao primeiro. Engraçado, os dois últimos eu gosto muito. Eu adoro Enigma do Príncipe, até a última vez que eu li. E gosto muito do Relíquias também. Então, pra mim foi exatamente o contrário disso. Porque eu gostei, assim, ele era o livro que eu costumava gostar menos. E aí, dessa vez, eu não gostei tão pouco dele. Eu falei, olha só, tem tanta coisa legal nesse livro e eu sempre menosprezo ele, cara. Então, essa releitura, pra mim, ela foi legal nesse sentido, que eu gostei dela. Sabe? Eu acho que tem acontecimentos interessantes, mas não sei, teve alguma coisa, eu acho que não tô sabendo explicar, assim, direito. Então, eu sempre tive essa sensação. Toda vez que eu releio Harry Potter, Câmara Secreta, sempre que eu passo mais, ai meu Deus, vamos passar logo desse. E dessa vez eu falei, olha só, né? Eu sempre passo tão rápido por esse aqui. Se eu prestar atenção nele, tem alguns pontos super legais, assim. O plot é muito simples, tipo, muito simples. E se tu for lembrar mais do filme, ele é uma das partes mais chatinhas de Harry Potter. Mas eu gosto dos detalhes pequenininhos, assim, tipo, em pequenas informações que a gente vai pegando, que como a gente já sabe todo o resto da história, vai ver que elas vão ser mais importantes para depois, sabe? Então, isso eu achei legal. Eu tentei ficar mais nas partes, esses detalhes que acabam passando despercebidos do que no resto, mas eu gostei da releitura. Eu acho que esse é o ponto mais positivo desse livro para mim. E por essas, realmente, teve muita pista, assim, das coisas óbvias que iam aparecer no final. Tipo, no finalzinho, quando o Harry e o Dumbledore conversam sobre a questão dele ter as similaridades com o Voldemort e tal, na hora que o Harry pergunta, então quer dizer que tem um pedaço do Voldemort em mim? Eu quase gritei, mas sim! Sim, a primeira menção às Horcruxes também, né? Tipo, Pois é. Verdade.
É verdade. E é uma coisa que a gente só vai ver no final da história, e ela já estava construindo a parte das Horcruxes desde aí, sabe? Eu achei isso muito interessante. Exatamente, foi isso que me trouxe essa sensação. Porque então, eu sempre passo super batido por ele. Mas eu falei, caraca, ela dá muitas provas de que ela pensou nessa história há muito tempo, assim. Ela dá todas as pistas nesse livro. E eu normalmente penso, é verdade, né? Ok, passo batido. Mas não, ele é bem rico de informação, assim. Lembrando daquela frase do... que o Dumbledore estava preparando o Harry como um porco pro abate. Né? Gente, mas super era. Pra ver que desde o início agora desse livro já dava pra ver que isso estava acontecendo, sabe? Inclusive, eu não sei por que as pessoas zoam tanto essa frase, porque ela é tão real, gente. Sim. Ela é muito certa. Ela é meio triste, né? É que Você é é verdade, engraçado. não é? Eu não consigo pensar nessa frase e não lembrar do Harry Porco. Harry Porco. Harry Porco para o abate. Eu li A Câmara Secreta em inglês e em e-book pelo Kindle Unlimited. E foi muito louco, porque eu fiz várias marcações, e como eu tava usando o trial, que durava só 30 dias, eu não sabia se as minhas marcações iam ficar guardadas depois que eu cancelasse o serviço. Então eu tirei print de todas elas, mas no fim, quando eu cancelei a inscrição, eu descobri que elas ficam salvas. Então, caso vocês usem o Kindle Unlimited, não se preocupem que todas as anotações de vocês e as marcações ficam salvas, mesmo que depois vocês não tenham acesso ao e-book. Bom, sem dúvidas, esse livro me surpreendeu muito mais em inglês do que em português. A Câmara Secreta, digamos, era o meu livro menos preferido de Harry Potter, porque eu não sei dizer, eu acho que é o que eu achava que acontecia menos coisa, ou que os acontecimentos eram menos bombásticos, talvez, que os outros. Mas lendo em inglês eu tive uma visão muito diferente dessa obra, e eu acredito que seja por conta da escrita da J.K. Rowling. Eu também aprendi muito inglês lendo esse livro, e é óbvio que a gente sempre aprende inglês e outro idioma, né, lendo um livro, enfim, que não é o nosso idioma, mas nesse especificamente a J.K. Rowling fazia umas tiradas e umas brincadeiras com a língua que eram muito incríveis, então foi realmente uma leitura surpreendente nesse nível gramatical, eu diria. Sem contar que eu acabei me apegando... Eu sempre gostei muito do Hagrid, né? E até na live passada foi meio que unanimidade, né? Que todo mundo... Um dos personagens preferidos foi o Hagrid. Mas incrível como, lendo A Câmara Secreta em inglês, eu me apeguei muito mais ao Hagrid do que eu me lembro de ler o livro em português. E olha que eu li A Câmara Secreta fácil mais de 5 vezes. E mesmo assim... Agora, dessa vez, eu tive uma visão muito diferente sobre o Hagrid. Não sei se pela maneira como a J.K. conta a história dele e a maneira como ele fala. Eu acho que a linguagem do Hagrid em inglês, como ele tem aquele sotaque meio caipira, meio assim, que ele não fala direito, entre muitas aspas, a gente acaba se comovendo muito mais com ele, porque é muito mais, assim, palpável como ele é uma pessoa simples e uma pessoa que perdeu muitas oportunidades na vida dele, mas que isso não tira a doçura e a integridade dele como pessoa. Eu sempre acho a Câmara Secreta muito, muito chato, e essa releitura foi um pouco mais prazerosa, deu muito detalhe, assim, e tal, mas eu acho bizarro como que as histórias paralelas que vão acontecendo no livro, que aí são, tipo, aquele enche-linguiça básico para ter um livro de 200 e poucas páginas, como que elas são muito mais chatas do que as dos outros livros. Sim, porque isso é verdade. eu arrastei essa leitura o mês inteiro. Eu tô terminando o Prisioneiro de Azkaban, eu comecei tem 2, 3 dias. A minha impressão de Câmara Secreta, eu falei já com as meninas, tudo que acontece pra mim é chato. Tudo. Quando o Harry... assim, o Harry tem a festa do Nick sem cabeça. Aí você pensa, ainda vai acontecer... vai acontecer aquilo. Ainda vai acontecer aquilo. Quanto mais você lê, mais você lembra que ainda tem coisa chata pra acontecer nesse livro. Gente, eu não gosto desse livro, me desculpem. Também achei o livro arrastado. Foi um martírio conseguir terminar essa leitura dessa vez. E isso me incomodou muito. Gostava muito desse livro quando eu li. E eu li esse livro tendo mais ou menos a idade do Harry.
nesse livro, sabe? E aí eu fiquei me perguntando se não tem a ver com a idade da gente, se a gente não tá mais velho e tá, sabe, vendo que a gente não via quando era mais novo, assim, sabe? Se não tem a ver com a nossa idade hoje em dia. Assim. Eu pensava isso em relação à Pedra Filosofal, mas eu não tive essa sensação dentro da Pedra Filosofal, eu tive uma Câmara Secreta. Mas eu acho que faz sentido. Eu sempre gosto dos últimos livros, porque é o que eu tenho mais empatia agora. Eu acho que pode ter um pouco a ver, porque, por exemplo, igual na Ordem da Fênix, que é aquele período que o Harry tá naquela crise de identidade, né? Pois é. E eu lembro que quando eu li ele adolescente, eu tinha vontade de estrangular o Harry todas as páginas. Porque eu era uma adolescente chata, né? E a gente não gosta de quem é igual a gente. E aí, quando eu fui reler a última vez, eu tive uma impressão completamente diferente. Eu falei, cara, olha as coisas que esse menino tá passando. É lógico que ele tá puto, é lógico que ele tá berrando. Eu também estaria. Então, eu acho que tem um pouco a ver, sim, Carissa. Acho que faz sentido isso de você olhar com outros olhos, né? Sim, é que pra mim, por exemplo, ele é totalmente diferente. Como eu disse, pra mim o ritmo ele melhorou muito. Então eu li esse livro em 5 dias. Não assim seguidas, mas eu parei e li em 5 dias. Foi muito rápido pra mim, não teve esse problema que vocês tiveram. Mas também o Câmara Secreta, essa é a segunda vez que eu leio ele. Tipo, que eu comecei pelo 4º livro, eu não li o primeiro livro de começo. Eu li o 4º, foi o que eu ganhei de aniversário. O 4º. E aí, depois que eu tinha lido o 4º, 5º, ia sair o 6º, eu fui atrás do 1º e do 2º. Então é meio diferente. Eu não li com 11, 12 anos. Eu já tinha 15, 16. Sim. Então, pra mim, é meio diferente. Eu gostei. Mas, por exemplo, eu comecei agora o 3, que eu também só tinha lido uma vez. E o 3 eu já acho bem melhor do que o 2. Sim. Mas o 3 é que tem Prisioneiro de Azkaban discussão, é o né? melhor livro da série. Tem uma amiga minha que tá querendo ler o Prisioneiro de Azkaban, porque ela não é fã de Harry Potter e tal. Eu tô tentando doutrinar ela, né? E aí eu dei o Prisioneiro de presente pra ela. E eu esqueci de avisar que eu ia começar pra gente ler junta, pra gente se empolgar e tal. Aí eu mandei uma mensagem pra ela hoje, falei assim, que quando você quiser ler, você me avisa que eu leio de novo. Tá de boa. Não me incomodo de reler seguido. Então, as impressões que eu tive de primeira leitura, eu senti uma evolução assim na história, na forma de escrita da J.K. Rowling. Eu tinha gostado do primeiro e eu gostei do segundo, mas eu posso falar isso porque eu não li os outros, os próximos. Eu não sei se eu espero que os outros sejam melhores do que esse. É a minha expectativa. Mas eu gostei da forma que ela escreveu, sim, o livro. Gente, vocês têm noção de que a gente tem diante da gente uma pessoa que vai ler o Prisioneiro de Azkaban pela primeira vez? Nossa, sim, gente. Cara, ai, meu Deus. Inveja. Você é muito Muita inveja. Eu comecei a gostar de Harry Potter com o Prisioneiro de Azkaban. Foi o primeiro filme que eu assisti e eu fiquei assim, nossa, meu Deus, Nossa, que você vai história. esquecer esse filme. Você vai colocar esse livro no altar. Esse grupo que gosta do Prisioneiro de Azkaban, mas que não é o livro favorito, né? Não, somos O dois. meu é o favorito, o meu favorito. Qual que é o seu Pra mim favorito, também é o Carissa? favorito. Ai, vocês vão me matar. Eu gosto do 6º livro. É meu A favorito Lari também. É meu favorito também. É porque meu o Prisioneiro de Azkaban tem uma ligação afetiva muito grande com ele. Ele foi meu favorito muitos anos. Eu sou apaixonada nele, mas o Prisioneiro de Azkaban, o Enigma do Príncipe é meu favorito hoje. Só tinha relido o primeiro, aí agora que eu tô relendo Harry Potter. Então isso pode mudar, né? Sobre a Câmara Secreta, eu acho que foi a Juliana que trouxe um ponto que eu achei interessante. Não sei se foi a Juliana, vocês me corrijam, tá? Que é você tá lendo e tá vendo a construção da história, assim, que, tipo, ela tava pensando na história já desde o começo, assim, que, tipo, a parte da Horcrux foi a parte que eu fiquei assim, nossa, gente, depois lá na frente você vai descobrir isso. A parte lá do Harry com o Voldemort, todas as partes que vocês trouxeram foi, eu ficava assim, lendo e eu falei assim, caramba, meu, logo no comecinho ela já tava pensando lá na frente. Foi isso que eu gostei muito da leitura da Câmara Secreta. Você teve algum personagem, alguma passagem favorita? Lendo, Jaque? Que eu gostei, deixa eu ver.
Nossa, tipo, eu gostei de bastante parte. A parte que eu não gostei é do Festa dos Fantasmas, eu não gostei. É chata mesmo. Eu não Nossa, gostei, tem uma tipo... Foi um corte bem feito, né, do filme. Graças a Deus. Que não Escolhas. precisava. Então, eu não conhecia, né? Como eu só assisti o filme, eu fiquei vendo eles no meio daquela festa, eu falei assim, meu Deus, como assim está numa festa de fantasma acontecendo Que naquela outra festa? desnecessário, né? Você querendo saber da outra festa, o que vai rolar lá, né? Era festa de Natal? Eu não lembro. É de Halloween. 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 Aí ia acontecer essa outra festa, eu tava ansiosa pra ver essa outra festa, e de repente eles são direcionados pra festa ali dos fantasmas, que eu fiquei assim, ai gente, não, por favor, eu quero, vai logo pra outra, pelo amor de Deus. Aí, mas o que... Eu gosto muito dessa parte. Aí o que eu gostei muito mesmo é o final, gente, eu gosto. É o clímax da história lá. O Dobby, da meia? Não, essa parte eu amei também, mas é a parte da batalha mesmo. Aí, quando vem a Fênix veio, eu fiquei assim, chorando, sim, ai sim. meu Deus. A batalha que aparece a espada, o chapéu seletor, tipo, tudo que quando foi aparecendo essas coisas, eu pensei, ai gente, que lindo. Foi a parte que eu gostei. Eu lembrei, você falando do clímax, de outro comentário que eu ia fazer sobre a primeira impressão, que, assim, essa releitura especificamente está sendo muito legal, porque eu tô fazendo ela devagar, então eu tô lembrando de como eu li pela primeira vez, sabe? Tô conseguindo trazer vestígios dessa sensaçãozinha, assim. E uma sensação que eu lembrei foi que eu achei muito chato esse final, a primeira vez que eu li. Porque eu achei muito sem criatividade. Eu achava que ia ser uma história, tipo, aventuras de Harry Potter. Então, tipo, o vilão do primeiro livro era o Voldemort. Do segundo livro tinha que ser um outro vilão. Era o mesmo, sabe? Ai, que falta de criatividade. Sabe? Cadê, tipo, o Doutor Estranho, sei lá. O que eu acho que o legal da Câmara Secreta é que ela não é... Ela é um pouco diferente dos outros livros, porque ela tem uma estrutura muito, assim, de romance policial investigativo, sabe? E é isso que eu gosto. Acho que é por sim, isso que eu gostei da Câmara Secreta, porque eu adoro Mas investigação. E aí eu ficava É vendo muito isso, assim, aquela parte de pistas, assim, de catar as pistas. Exatamente. Eles vão indo, pegam uma pistazinha e outra pista, e aí nisso eles juntam depois para descobrir o que era no final. Isso eu achei muito legal, porque eu gosto muito de romance investigativo. Eu também gosto. Até para quem gosta, e quem gosta da Rowling tem que ler a série do Cormoran Strike dela, que é muito boa. Por favor, é muito legal. E aí, com lendo hoje, né, e entendendo que, assim, na verdade, não ia ser uma história aventuras de Harry Potter, ia ser uma história só, com um cerne, e ela construiu muito forte esse cerne nesse livro, faz toda a diferença, assim, da primeira vez que eu li, sabe? Eu achei muito legal. Essa foi a minha primeira impressão, basicamente. Eu não sei se vocês já leram uma entrevista que a J.K. Rowling deu, que virou um livro. E eu acho que me influenciou porque ela fala lá que tinha pressão de escrever o segundo livro, porque o segundo livro sempre não alcança, né, o que o primeiro alcançou. E eu acho que a Câmara Secreta tem esse problema de segundo livro, quando o primeiro é muito bom. Teve uma parte também que eu achei legal da Câmara Secreta, que se eu não tivesse assistido o filme, eu ia ficar assim, nossa, que é quando mostra o nome lá, Tom Servelo Riddle, sei lá, e aí, tipo, mostra lá que é o Lord Voldemort, tipo, ele é apresentado de novo. Que é o assim, Tom Adildo Lover. Aí eu fiquei, meu Deus! Aí eu falei, meu Deus, que isso? Aí eu fiquei assim, mano, essa mulher é muito criativa. Acho muito legal também, porque eu adoro anagrama. Eu também. Eu achei muito legal essa parte a primeira vez, tipo, há anos atrás, né? Quando eu li a primeira vez, por causa que eu adoro anagrama. Então, tipo, pensei, nossa, ela já pensou na hora de criar o nome, já pensou nisso, sabe? Sim, isso que eu fiquei, achei um absurdo. Meu, como que ela pensou nisso? Gente, não só ela criou um anagrama, como cada uma das palavras tem significado. De Lord Voldemort e Tom Servelo Riddle. Todas as palavras têm significados. Então é muito genial a pessoa conseguir fazer isso, sabe? Mas ela nunca escolhe nenhum nome sem alguma coisa, né? Todo nome tem. Todos os personagens têm alguma. Mas você conseguir fazer isso com um anagrama é muita
habilidade, cara. Sim, as minhas passagens favoritas, óbvio, são todas que envolvem o Dobby, porque o Dobby é um personagem muito fofo e é fácil tu se emocionar com ele, porque ele é um personagem muito vulnerável, muito frágil e ele é muito esperançoso, né? Então, tu acaba se comovendo com a situação dele, a situação dele quando ele encontra o Harry e ele explica por que ele tinha tanto interesse em defender o Harry, que era a questão do Harry representar a liberdade, ele era como se fosse a figura do mártir para todos os oprimidos desse mundo mágico. Então, como o Dobby mesmo fala, foi só depois que o Voldemort caiu por conta do Harry que as coisas começaram a melhorar, que eles começaram a ver uma luz no fim do túnel. Então, é muito fácil de se emocionar com toda essa construção do Dobby. Então, além das passagens do Dobby, claro, eu me emocionei muito com uma passagem em particular em que o Hagrid, ele tá chorando na cabana, e agora eu não lembro por quê, porque eu já comecei a ler O Prisioneiro de Azkaban e eu tô confundindo com a parte do Bicuço, mas eu lembro que tem uma hora que o Hagrid, ele tá muito triste na cabana, não sei se é porque talvez talvez voltasse pra Azkaban, mas ele tá bêbado, e aí chega o Harry, o Ron e a Hermione, né, ali em inglês, daí agora eu falo inglês, e eles veem que o Hagrid tá bêbado, e o Harry e o Ron, eles ficam ali acudindo o Hagrid, e a Hermione vai lá, ela cheira aquele negócio que ele tava bebendo, ela vê que aquilo era álcool e joga fora, e todos eles sentam com o Hagrid e fazem ele se recompor. Então é muito doido, porque eles têm 12 anos, né, na Câmara Secreta, e eles agem com o Hagrid como a gente agiria com amigos que são da nossa idade, ou próximos, enfim. Então eu achei muito bacana ver como essa amizade deles é muito madura mesmo. É realmente uma amizade, eles têm uma relação de igual para igual, mesmo o Hagrid sendo bem mais velho e tendo vivido muito mais. E, enfim, é muito bonito ver a relação dos quatro se desenvolvendo nesse nível. Eu gosto da cena do Dobby com o Harry no início. Uhum. Apesar de eu achar ele bem chatinho naquele início, quando a gente não conhece ele, né? A gente não sabe quais são as intenções do Dobby. Uhum. Mas eu gosto da cena. Mas eu gosto mais do livro como um todo do que de cenas específicas, sabe? Eu gosto mais das dicas que a J.K. vai colocando do que dos grandes momentos do livro, porque eu acho ele bem... Cenas de modo geral. Não sei se dizer que as cenas são lineares é a coisa certa, sabe? Mas assim, elas estão no mesmo patamar pra mim, sabe? Basicamente. Uhum. É muito Falou tudo, arrastado, isso que eu acho também. Isso. Aí, assim, não tem nada que me chame muita atenção. Mas eu acho que é um livro importante pra série, sabe? Sem ele, ficaria incompleto. Com e certeza. eu acho realmente que faz diferença a idade, sabe? Porque eu realmente amei esse livro quando eu li. Eu não lembro se eu tinha 11 ou 12 anos, sabe? Mas assim, eu li hoje e eu achei arrastado. Eu acho que a Câmara Secreta, ele é um livro muito de transição. Ele é muito um livro para deixar, para preencher um espaço ali que não pode pular do primeiro para o terceiro. Ele tem informações essenciais, assim, mas ele não é um livro que se sustenta sozinho, como o terceiro, por exemplo. Então. Tem muita coisa que retoma da Câmara Secreta lá na frente, né? Então... ele é essencial, mas ele não é aquele livro que se destaca de, tipo assim, nossa, que livro maravilhoso. Ainda é um livro introdutório, né? Mas já não é aquela introdução mágica do primeiro. Não. Isso, mas assim, o que acontece, né? Uma série de 7 livros. O primeiro livro é, tipo, introdutório, ele vai te dar, assim, aquele maravilhamento, assim, né? Porta de entrada, né? De porta de entrada e tal. A gente não sabe nada. Aqui a gente já sabe algumas premissas, mas aí ela precisa começar a largar mais informações pra gente.
Sim. E aí, só que ele ainda é introdutório, então ela ainda vai largando algumas informações, mas também não pode largar tudo, então por isso a gente vai tendo essas pistas aos pouquinhos, e por isso talvez pra gente que já conhece todo o resto da história, né, pra quem já leu tudo, já conhece tudo, acaba ficando meio chato por isso, porque tu pensa, eu tô descobrindo pequenas coisas aqui, mas essas coisas eu já sei, sabe? Então, e como ele não tem uma grande história, assim, né? Tudo, sei lá. Por isso que ele realmente não se sustenta sozinho. Mas é um livro importante, porque sem ele a gente não teria chegado nos outros, né? Exatamente. Vocês trouxeram um ponto que fez eu lembrar, né? Que eu já terminei faz umas semanas. O começo do livro, eu não consegui engatar ele. Eu acho que é exatamente por causa disso que vocês trouxeram agora, porque pra mim tava repetindo, sabe? Você vai lá pro trem, nananã. Então, pra mim não tinha novidade no começo. Aí é só na hora que começou a chegar em Hogwarts e tal, que eu comecei a ver assim, tá mudando as coisas. No começo foi difícil por causa disso. A entrevista que ela deu, que ela fala assim, alguém pergunta pra ela, como você vai fazer pra avisar, informar as pessoas o que aconteceu dos livros anteriores para as que não leram? E ela fala, eu vou tentando deixar pistas, principalmente nos primeiros livros, mas o ideal é que todo mundo leia todos. Então ela no comecinho, no segundo e no terceiro, ela ainda tentava deixar uns vestígios para quem não leu os anteriores. Deve ser por isso. Que ele é bem repetitivo, assim, um pouquinho no começo, né? São os mesmos lugares, né? E aquela história mesmo de sempre começar, tipo assim, Harry era um menino fora do normal. Ele era isso aqui, e aí lá em disso ele era um bruxo. E a gente já sabe, né? E a gente acha o máximo, mas, né? Não, mas olha. Pra explicar, não, porque o Harry perdeu os pais pro Voldemort. Eu fiquei, amiga, por que tá explicando isso? A gente já leu o livro anterior. Mas, por exemplo, quando eu li o primeiro livro que eu li foi o livro da Câmara Secreta, não foi, não foi Pedra Filosofal. E eu já tinha visto o filme, né, da Pedra Filosofal, e fui ler o livro mesmo, primeiro foi a Câmara Secreta. Então, para mim, quando eu estava lendo, fez sentido, sabe? Então, se você pega o livro sem informação nenhuma, sem ter lido o outro, ou sei lá, aquilo faz sentido. Agora, se tu tá lendo toda a série, desde o começo, aí tu fica, eu já sei disso, por que tá me dizendo isso de novo, né? E não é uma questão bem isso. Que a gente já conhece há muito tempo, porque a gente já leu várias vezes. É uma questão óbvia. Se você leu o primeiro, você já sabe dessas informações, né? Para mim pareceu meio desnecessário, mas eu entendo que tem gente que poderia pegar o livro, né, solto pela primeira vez e que aquilo faria sentido, mas para mim foi algo que eu fiquei, tipo, amiga, você tá perdendo página aqui, enrolando. Mas olha, e tu vê que ela tenta fazer todos os livros funcionarem individualmente, né? Como mesmo assim, se tu for pegar qualquer livro, sei lá, pega o Cálice de Fogo, tu vai conseguir entender o livro do Cálice de Fogo sem ter lido os outros. Vai te faltar uma ou outra coisa, mas o essencial ela faz com que, sabe, aquilo se repita de alguma forma, ela consiga passar aquela informação, nem que seja numa frasezinha para te explicar, sabe? Eu acho que isso faz sentido. Olha, eu não sei, porque eu até contei essa história para a Tamires, mas eu acho que vocês não sabem. Quando o meu primeiro contato com o Harry Potter foi porque uma professora na escola, eu estava acho que na quinta ou sexta série, falou, leia um livro do Harry Potter. E eu, que não fazia a mínima ideia que existia uma sequência, falei para minha família, eu preciso ler um livro do Harry Potter. E aí meu irmão falou, eu tenho uma amiga que tem os livros, eu vou te arrumar um. Já ok. E aí me chegou com a Ordem da Fênix. E eu não entendi. Meu Deus! Não deu certo isso. E, tipo, tentava explicar, mas ainda assim, pra mim, nada fazia sentido. E aí, mas eu acho... Existiu uma ordem, peguei o primeiro e li o primeiro e foi ótimo. Mas eu acho que essa parada de começar em qualquer livro, ela funciona até o terceiro. Até o terceiro, o quarto eu já acho difícil. Ela ia fazer isso. No quarto eu não acho que tem muito, não. O quarto eu já acho bem difícil de conseguir. É uma coisa que eu pensei agora. Quando a gente começa lendo a Pedra Filosofal, que a gente não sabe, né, por que que ele tá ali, por que que ele vai receber aquelas cartas e tudo, a gente fica curioso. E na Câmara Secreta, o Harry tá entediado, numa situação entediante, ele tá chateado, então acho que esse sentimento passa pra gente. Então o começo não é empolgante, porque a gente já sabe que ele é bruxo, a gente já sabe que ele vai pra escola. Tipo o início do 5, né? Tipo o início do 5.
Exatamente. É proposital, mas não é legal. Mas o meu, eu não tive muito problemas com o começo, sinceramente. Por sinal, uma das minhas partes favoritas é quando o Harry vai pra casa dos Weasley. Eu adoro essa parte. Sim, sim. Eu acho genial, assim, quando ele conhece realmente a casa de uma família bruxa. Eu gosto muito disso, da gente conhecer realmente como essas pessoas vivem, né? Porque eu acho que é uma curiosidade muito grande. Porque quando tá dentro da escola, eu acho que é um ambiente muito... Eu acho que ainda assim é uma coisa muito fantasiosa, mas quando a gente coloca isso num dia a dia, realmente, como os bruxos limpam a casa, como os bruxos constroem Fazem comida. casas, fazem comida, sabe? Isso eu acho Limpam o quintal, desgnomam o quintal. Nossa, essa é a parte que eu achei mais legal. Sei lá como que fala. Desgnomização, eu acho ele em inglês, então eu não sei. Eu não me lembro da palavra em português. Mas eu achei muito engraçada essa parte. O começo que eu não gostei, eu acho que é até chegar o carro. Quando chegou o carro, aí eu já achei legal, assim, o carro voador e não sei o quê. Aí eu comecei a gostar mais e a leitura começou a fluir mais. E aí, quando chegou nesse ponto da casa dos Weasleys, eu também fiquei assim, nossa, que legal. É bem o ponto que a Nath trouxe agora, de imaginar como que é a vida de bruxo. Que até então a gente só tinha a casa lá dos Dursley, né? Eu acho legal quando o Harry fala assim, o Rony tá todo assim, tipo, essa aqui é minha casa, meio humilde, assim, ele tá todo assim, cheio de dedos pra falar sobre a casa dele, e o Harry olha pra ele, essa é a casa mais legal que eu já vi na minha vida, sabe? Eu acho isso muito lindo, aliás. Eu acho muito bonitinho. Eu tive 2 pensamentos com a parte do carro, que foi a seguinte, fechou a passagem, eles não conseguiram ir. Daí eles me pegam o carro e roubam, eu pensei, meu Deus, que ideia mais idiota, gente. Gente, não dá, eu não sei lidar com essa falta de coisa deles. Gente, meu Deus do céu. Aí depois eu fico pensando, não, mas eles tinham, tudo bem, eles tinham 12 anos, sabe? Eles eram crianças, tipo, ok, crianças de 12 anos podem ter essa cabeça meio estúpida, sabe? Uma ideia estúpida dessa, tipo... Mas fica pensando, é muita burrice, né? Não, e é umas coisas, tipo assim... em pânico, eu nunca ia pegar um carro por conta de sair dirigir. Não, e aí Mas, gente, a questão é que eu li esse livro a vida toda achando que aquilo fazia muito sentido. Aí eu também agora como adulta e penso, mano, que absurdo. Não. Então, eu acho que tem a ver com isso mesmo. Quando você é criança, nossa, mas claro que isso faz sentido, não tem nenhum outro. É muito bizarro, porque... Mas eles já tinham pegado o carro escondido, né? De certa forma. Mas aí é que tá, eles já tinham pegado o carro e já tinha dado problema, entendeu? Eles já tinham se ferrado por causa disso. Como é que eles não pensaram que ia dar merda? É o raciocínio dele, sabe? Tipo, o Rony vira e fala assim, se fechou a barreira, a gente não consegue ir, então meus pais não vão voltar. Então vamos pegar o carro. Como o fato da fechada. Lógica, mandou abraços. Não tem lógica nenhuma, gente. Não, mas vocês falando assim, realmente, para a cabeça de adulto, não tem lógica. Mas eu acho que uma criança lendo essa parte, assim, vai achar demais. Exatamente. É isso que a gente tem que abstrair, né? Você tem a chance de ir para sua escola de carro voador? Mó legal. Eu tô lendo, gente, tentando ter essa visão de criança. Por isso, sabe? Assim... Eu sei que depois a gente vai entender porque fechou, ela vai explicar, mas não é exatamente um Deus Ex Machina, mas me soa, sabe? Uma coisa assim que ela só coloca na narrativa pra ela conseguir, porque ela teve a ideia, ela não sabia o que fazer, então, ok, a gente eu acho muito Deus Ex Machina. Desculpa. Eu acho eles muito não vão Deus conseguir Ex Machina. expressar de outra forma. Eu concordo. Gente, vocês leram agora dessa vez ou já leram a versão ilustrada? Não. Nossa, o desenho dele subindo em Londres e aí ele coloca o carro para ficar invisível, né? É maravilhoso. Meio termo. É maravilhoso, maravilhoso. Esse livro, inclusive, tá mais bonito do que o primeiro, ilustrado, eu acho. Tá mais bonito que o primeiro. Os detalhes das aranhas e tal. Tá muito... Aquela cena da festa dos fantasmas, que tem um cavalo. Isso, eles conseguem pegar o capítulo mais chato e deixar a ilustração mais... E fazer uma ilustração linda. Maravilhoso. E a estufa... A estufa da festa do Nick quase sem cabeça. Lindo no filme. Gente, e a estufa também é maravilhosa, que é a folha de guarda do livro. Nossa, tá lindo. Não é o que eu menos gostei por questão de ser mal construído, mas justamente por ele ser tão bem construído que não tem como odiar ele. Que obviamente é o Tom Riddle, o Voldemort. Mas
óbvio que, né, enfim, ninguém gosta do Voldemort, né, gente? Mas o Tom Riddle, ele é uma pessoa muito má. E ver tudo que ele fez com Hagrid e toda a dissimulação dele é bem revoltante. Então, no caso, ele é o personagem que eu menos gosto, mas não porque ele foi mal desenvolvido, justamente o contrário. Ele é tão bem desenvolvido, toda essa personalidade mesquinha e maquiavélica dele, que no fim das contas a gente acaba odiando ele. Fora essa questão de, tipo, do ritmo não ter sido muito positivo, ou não, de segundo livro ou não, eu acho que, né, o Lockhart é uma pessoa que irrita todo mundo, ou foi só eu que... Irrita. Eu já falei sobre essa questão de Lockhart já, né? Põe o card aí, Nath. Nossa, eu tenho vontade de socar ele. Ele E quando ele prende o Harry, nos compromissos, é muito chato, assim. Meu Deus, deixa o Harry em paz. São muito boa, sabe? Sobre aquela coisa da fama e até que ponto a pessoa vai, sabe? Pra conseguir. Só que assim, é um livro infantil e, enfim. Não, mas dá pra tirar. A Tami fez um vídeo maravilhoso sobre... Sim. Eu achei legal do Lockhart, que ele é tão bem feito que, tipo, eles conseguiram trazer o personagem, assim, pro filme, assim, de uma forma... Ai, sim. Nossa, ele é muito bem escrito. Você odeia ele porque ele é muito bem escrito. Não tem como não sentir tudo que ela quis passar sobre ele. É Sabe verdade. uma coisa, Isa, que eu dei mais que o Lockhart? As Lockheed Cats. Ele me nome. Nossa! Como eu detesto. Esse nome pra minha vida. Lockhart. Poxa, gente, o cara fazendo um monte de porcarias, menina. Gente, sabe quem eu gostei? A Hermione, cara. A Hermione é uma pessoa... Pois é. Por que ela cai na lábia do Essa é Lockhart? uma parada que me incomoda nesse livro. Mas ele deve ser muito bonito. Mas ele deve ser muito bonito. Cara, Mas ele é que colocaram no insuportável. filme não parece ser bonito como ele é descrito no livro. Não parece. Mas a Hermione, eu acho que o Lockhart foi, tipo, a primeira decepção da vida dela com livros. Porque ela é uma pessoa muito livros, assim, que é um cara que é o autor disso, é um cara que é maravilhoso, é um cara que é genial e tal. E aí ele foi se mostrando nem tanto e ela não queria acreditar, porque ela é uma pessoa viciada em livros, sabe? E aí chegou uma hora que ela descobriu, e aí eu acho que foi isso até que mudou a visão dela de mundo total, assim, tipo, nem tudo, você não pode acreditar em tudo que você vê, e ela passou a ser muito mais inteligente até depois desse episódio. Eu acho que foi importante pra ela, inclusive. Sim, faz muito sentido. É que a Hermione, pra mim, é sempre essa pessoa que vai na lógica, né? Nas provas. Ela é sempre a voz da razão, né? Sim. As provas do Lockhart estavam nos livros dele. Então, pra ela, aquilo é uma verdade. Mas, bem, pessoalmente, bem que ela foi mais ou menos, né? Porque eu acho que ele passou muito de bosta no vídeo dela e ainda assim ela tava tipo, não, ele é mara, não, ele é top. Que faz sentido, sabe? Ela também entrar nesse grupo. Porque se a gente for pensar, primeiro, ela tem 12 anos. E segundo, a gente, como ser humano, a gente é cheio de contradições. Sim. Ela com certeza. E, tipo, ela é lógica, ela é inteligente, ela funciona desse jeito racional, mas todo mundo, mesmo as pessoas muito racionais, vez ou outra, acabam perdendo exatamente a sua racionalidade. Então eu acho que isso humaniza um pouco a Hermione. Sim, Com certeza. É verdade. Tem uma parte que me incomodou, assim, no livro, é o Dobby. Ele é muito chato, Aí já. eu vou explicar, assim, foi no começo, porque eu queria fazer, eu ficava lendo como se eu estivesse como se fosse o Harry Potter, na cabeça de Harry Potter. Então, você enxerga o que o Harry Potter tá enxergando e o que ele tá pensando, né? E o Dobby, no começo, eu queria socar ele. Eu fiquei, meu Deus, esse bicho só quer ferrar com a vida do Harry Potter. Assim, eu sabia que depois ele vai ser um personagem muito melhor na história, mas nesse começo eu fiquei com muita raiva dele. Aí depois, no final do livro, você entende os motivos dele e você fica, legal. Mas no começo eu queria socar ele. Gente, uma personagem que eu detesto é a Morta. Eu detesto. Mas, ó, Jaque, uma coisa também é que, assim, se você não leu os livros todos ainda, né? Não li. Tipo, a coisa toda dos elfos, ela é muito mais detalhada nos livros. Então, vai pegando agora os próximos livros pra você, tipo, analisar essa questão dos elfos. Porque a gente realmente... Eu também não lembro de gostar muito do Dobby no primeiro livro, não. Nesse aí, no caso. Eu ficava tipo, mano, que bicho é esse? O que ele quer da vida? E entender eles melhor, eu acho que você vai conseguir melhor com os livros do que com os filmes.
Mas eu gosto do Dobby, gente. É só o começo do livro que eu fiquei assim, ai, gente, ele é irritante. Mas ele é mesmo. Até porque eu acho que a cena que ele aparece, a gente já teve tantas provas de que os Dursleys são pessoas preparadas a crucificar o Harry por qualquer coisa. Então, quando ele começa a fazer barulho, você fica tipo, não, Mico, para, não faz esse barulho. É isso mesmo. É isso que dá esse desespero. É isso mesmo. A Ju disse que não gosta da Murta? Eu não gosto da Murta, gente, não consigo. Mas alguém gosta da Murta? A Murta Que bom. Mas sabe, eu não contra a Murta, deixa ela viver. Gente, mas olha, eu falei tanto mal desse livro que eu vou falar uma coisa que é bem legal. Quando tem essa pegada, né, de suspense e tudo mais. Quando chega no banheiro, que o banheiro é a câmara secreta, que a Murta é a menina que morreu, eu acho bem legal. Muito, muito bom. Muito bom. Uma coisa que eu fico meio curiosa dessa parte da Murta é a menina que morreu e tal, é como que umas crianças de 12 anos chegaram a essa conclusão, porque eu lendo e vendo as pistas, mesmo sabendo que era ela, eu tive que fazer todo um trabalho mental para tentar ver qual é que eles fizeram para pensar, mas e se por acaso a menina que morreu no banheiro continua lá, sei lá, sabe? Para mim não fez tanto sentido. De estudante, né? Eu acho que essa é a diferença. Eu acho que essa é a solução que eles fizeram. Ela continuou com a cara de estudante, né? Sim. Sobre amor, tá tudo bem, mas sobre o basilisco, era um negócio que eu tava fazendo um esforço pra fazer o contrário. Porque pra mim, era muito lógico que era uma cobra. E eles não enxergavam. Tipo, gente, quando que alguém vai enxergar que isso é uma cobra? Pelo amor de Deus. Igual aquela tirinha eu fiquei me esforçando pra tentar ver sem saber a informação, sabe? É igual aquela tirinha da Background Slytherin, né? Que ela tá com uma blusa de cobra da Sonserina, uma bandeirinha de cobra da Sonserina, e falando, qual será que é o monstro da Sonserina? Pode ser o monstro da Sonserina. Não, e até porque eles sabem lá, desde a parte do clube de duelos, eles sabem que o Harry é o filho de Oglota. E aí o Harry diz que tá ouvindo uma voz, e é sempre assim, tô ouvindo uma voz, não tem voz nenhuma, Harry. Eu tô vendo um monstro, não tem monstro nenhum, Harry. É sempre assim, tipo, ninguém acredita no menino, gente. E isso continua por mais algum tempo, até que finalmente, lá mais pros final dos livros, que eles começam, não, talvez o Harry esteja falando a verdade. Eu fico com muita dó do Harry, porque, tipo, eu não lembro se no livro o Rony fala isso, eu lembro vividamente no filme o Rony falar que, não, mas ouvir vozes é algo estranho até mesmo no mundo bruxo. Mas, pô, mano, vocês aceitam tanta coisa, não dá pra não acreditar. Pois é, né? Ele tinha um ano e derrotou um bruxo das trevas, mas ouvir vozes é a coisa mais bizarra. Gente, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Porque, assim, a respeito do final, o que vocês acharam da saída dela, né, pro Harry conseguir ganhar do basilisco lá, de mandar a Fênix pro chapéu seletor e vir a espada de Hogwarts, não, da Grifindória. O que vocês acharam disso? De toda essa... O que ela imaginou pra esse final? Deus Ex Machina também. Tipo, o carro e o chapéu seletor só serve pra isso. Porque quando o chapéu seletor apareceu, eu fiquei assim, gente, pra que serve esse chapéu nessa história? Eu tinha esquecido do filme. Então, pra mim, foi meio que surpresa, assim, na hora do chapéu seletor. Eu lembrava da parte da Fênix do filme, mas o chapéu, eu ficava assim, gente, o que acontece com o chapéu mesmo? Meu Deus, não lembro, não consigo. Aí, depois que veio a espada, eu fiquei, é verdade isso. Eu sofro de amnésia, tá, gente? Então, muitas vezes só a espada, né, gente? Ela não precisava sair do chapéu. Então, pra mim, essa parte da espada sair do chapéu... É a coisa do merecimento. A espada tem um negócio de você merecer, só quem merece que... Mas aí eu fiquei tentando achar uma lógica, porque o chapéu seletor, ele tem lá o objetivo de, né, ajudar os alunos ali a entrar nas casas e tal. Mas pra mim não entrou na minha cabeça a espada sair de dentro do chapéu seletor. O chapéu seletor, ele era do Godric Gryffindor também, né? Então ele tem uma paradinha mais... A espada fica guardada dentro do chapéu, é o lugar em que ela fica guardada. É por isso que eles não conseguem esconder, inclusive. É por isso que o Voldemort não consegue acessar a espada como Horcrux, porque ela fica guardada lá. Isso é uma informação dos livros? Aparece no filme, eu não lembro. É uma informação só nos livros. Tá. Porque eu fiquei assim, gente, por quê? Acho que isso é mais dedução.
É mais um pouco dos dois. Eu fiquei até pensando de onde que eu tirei isso, porque eu não lembro. Porque eu acho que, por exemplo, nesse livro, especificamente, quando a gente conhece a Fawkes, né, quando o Harry entra lá no escritório do Dumbledore e a bichinha pega fogo e tal, naquele momento a gente tem todas as informações necessárias para o final. A Fawkes, ela é uma fênix, ela consegue carregar peso e ela tem as lágrimas que curam. Aí tá tudo descrito. O Chapéu Seletor, naquele momento a gente não sabe que ele é do Gryffindor, né? Como base, primeiro e segundo livro, e a gente não faz a ideia de que algo pode sair dele. Então, isso que aconteceu. Tá um pouco confusa. Mas a Fawkes aparecer faz total sentido perfeito. Mas na verdade, o Chapéu Seletor, no primeiro livro, ele na música que ele canta, ele conta que ele era do Godric. Sério? Nossa, eu não lembro disso. Não lembro, é verdade. Ele fala que o Godric tirou ele da cabeça eu posso fazer e uma colocou. confissão? Eu sempre pulo a música do Chapéu. Eu não tenho paciência. Eu vou ver de novo. Não leio, eu só acho que eu só li ela uma vez, mas depois quando chega a parte dela, sou um chapéu, não sei o quê, gente. Nessa releitura eu tô me propondo a ler tudo. Então, eu vou ler até o capítulo do Grope, quando a gente chegar no 5. Nossa, eu também sempre Quando chega esse capítulo é muito chato. Quando chega em músicas, eu sou assim com leitura do Tolkien também. Chega uma música, eu leio, só que eu não guardo nenhuma informação, eu só tô lendo por ler, sabe? E às vezes tem uma informação importante que nem eu até nessa vez eu acabei de aspas, porque na verdade eu não tô lendo, né? Eu tô ouvindo os audiobooks. Então, tipo, leram pra mim a música. Não, porque no primeiro livro, quando ele canta a música dele, que ele vai se apresentar, e aí vai falar das casas, contar da história de Hogwarts e tal, ele fala que a cerimônia da seleção das casas foi criada assim, que o Godric Gryffindor tirou da cabeça dele o chapéu e encantou para que ele pudesse fazer as coisas que ele faz. Entendeu? Então, lá que a gente tem essa informação que ele é do Godric. Eu tô bem chocada, eu não preciso atenção nisso. Ó, palmas pra Larissa, a master obrigada, nerd de Harry Potter. Palmas pra Larissa que leu a Canção do Chapéu. Né? Teve essa força de vontade. A questão do chapéu foi ótimo. E sabe o que é mais interessante? Todo ano muda a música. Ele cria uma música todo ano é diferente. Tanto que a música do quinto livro é super legal. E na Câmara Secreta que assim, eles perdem, digamos né? que o chapéu não tem muito o que fazer durante o ano, né? Fica compondo música. A música do ano seguinte faz todo sentido. Ele não tem mais nada pra fazer durante o ano. A seleção é só uma vez por ano. Não, mas às vezes ele tem que salvar alguém que tá na Câmara Secreta. Mas uma vez a cada 50 Gente, imagina que emocionante. Você é um chapéu, você tá lá parado, de repente, nossa, posso salvar uma pessoa. Gente, vou ter uma coisa pra fazer. Gente, tem alguma noção na minha vida. Ele deve ser um momento. Ele deve pensar, esse é o meu momento de brilhar. Vou vestir minha melhor roupa. De brilhar. É melhor. Ai, gente, vamos escrever Crônicas de um Chapéu Seletor. Hoje foi um dia normal. Hoje também. Boa, tá? É uma diferença que eu percebi só agora. Tipo, quando eu li a primeira vez, eu não tinha a noção de maturidade para entender o que estava acontecendo com o Percy. Porque o Percy passa as séries todas trancado no quarto. Mas gente que passa o tempo todo. O que ele estava fazendo no quarto? O que será, né? Verdade chegando, né, gente? Ai, tudo mudou na minha vida agora. Então, a Larissa fez um vídeo muito legal no canal dela, falando sobre a Gina. E um paralelo, assim. Obrigada. Maravilhoso. E fazer um paralelo sobre a experiência da Gina em Hogwarts, né, no primeiro ano da menina, coitada. E um paralelo com pessoas que sofrem algum tipo de abuso, seja físico ou psicológico. E eu achei isso sensacional, eu nunca tinha feito essa comparação. E quando chega no final, que a gente vê ela finalmente falando, né, sobre isso, é uma parte muito tensa, assim. Eu acho que é um momento que deve ter sido
determinante, assim, pra vida da Gina. Toda a maneira como o Tom Riddle, ele seduz a Gina e ele entra na cabeça dela, como ele mesmo fala no final do livro, que ele se aproveitou das questões bobas dela pra entrar na cabeça dela. Então, é bem horrível, porque a gente sabe que isso acontece de verdade. Muitos caras mais velhos se aproveitam de gurias mais novas, justamente pelo fato delas, enfim, ainda não terem a personalidade formada, a autoestima formada, a cabeça formada. Então, como muitas coisas em Harry Potter, eu achei que essa questão do Tom Riddle se apossar da Gina foi uma metáfora muito grande para esse tipo de relação abusiva. Quando eu estava lendo esse livro, eu estava procurando uma coisa para pensar num vídeo, né? E aí foi até uma parte bem ruim, assim, porque eu pensei nisso quando eu estava lendo. E aí eu falei, vou pôr um post-it. Não, peraí, depois que eu terminar o capítulo eu coloco. E aí eu esqueci. E aí eu não conseguia lembrar de jeito nenhum. Eu lembro de você falar isso, Mari. Foi na véspera de gravar o vídeo que eu falei, não, vou arranjar alguma coisa para gravar. Aí eu lembrei. Isso foi uma coisa que ficou muito forte, assim, para mim, e justamente as reações dela, sabe, as posturas dela, de como que ela fica no final, se culpando, achando que os pais dela vão ficar putos com ela, esse tipo de coisa que é... Oi? Ela vai ser expulsa, ela acha que ela vai ser expulsa, é culpa dela, exatamente. Né? Uhum. E uma coisa que me incomodou também foi que, assim, mesmo não pensando nesse paralelo, mas pensando em como que a gente já sabe o que aconteceu com ela no final, como que as pessoas ao redor não lidam bem com ela. E, tipo, o Fred e o Jorge ficam dando susto nela porque ela tá desanimada. Aí eles ficam, tipo, assustando ela no corredor. Aí não sei quem faz tal coisa com ela. Então, tipo assim, uma inabilidade das pessoas, sabe? De Sim. lidar com alguém que não tá, visivelmente não tá bem. Eu achei isso muito bizarro. E pode perceber que ela desenvolveu uma depressão pelas características dela Com durante certeza. o livro inteiro. E depois, no terceiro, só rapidinho, quando entra o Dementador no trem, ela, depois do Harry, é a mais afetada. Sim. Sim. E uma coisa que me chama muita atenção nesse caso dela também é quando a gente vai voltar lá no quinto livro, que a gente volta nesse tema, que o Harry tá lá achando que ele é a última bolacha do pacote, né? Ah, meu Deus, eu fui possuído pelo Voldemort. E ela fica tipo assim, meu bem. Been there, done that. Exatamente. E aí, essa postura que muita gente tem de, tipo assim, principalmente homens, né? De diminuir o abuso sofrido por mulheres quando o caso é com eles. Então, o que acontece com eles é muito mais importante e é muito prioridade, assim. Sim, eu acho que no caso do Harry é uma questão, assim, não querendo entrar muito em Ordem da Fênix, mas já entrando um pouquinho, é que eu acho que o Harry, ele tá num momento muito difícil também, e já passou alguns anos, né? A gente mesmo, eu lembro que quando ela traz isso à tona, que eu fico, nossa, é verdade, né? A Gina passou por isso. Eu acho que a gente fica tão próximo do Harry, das coisas que acontecem com o Harry, que a gente meio que esquece que acontece ao redor. Mas ela passou. Sim, você viu, quando eu fiz um vídeo falando sobre a Gina especificamente, que eu fui pesquisar tudo isso, é que começou a aparecer, assim, caraca, como isso tudo afetou a vida dela, como isso tudo, né, principalmente o que a Lígia falou do negócio dos dementadores. Pensa que, assim, um ano antes a menina tava lá manipulando um basilisco, tava matando gente, tava acordando com sangue nas mãos, sem saber o que tinha acontecido. E pensa o que os dementadores não fizeram com a cabeça dela. Exatamente. Tanto de lembrança. Às vezes, se ela não viu as coisas que ela tinha bloqueado, os dementadores trouxeram as lembranças dela fazendo mesmo, porque ela, né, esquecia. Mas e se ela conseguia enxergar quando os dementadores vinham perto? Muito complicado. O que é uma coisa que acho que faz crescer muito a personagem, né? Quando você olha com esse olhar, assim, por tudo que ela passou, e aí você tendo em vista, você não tirando da sua cabeça que ela passou por isso, e aí pensando que ela reviveu tudo isso o terceiro ano inteiro, porque tava lá o Dementador e tal, como que ela consegue virar uma pessoa foda, né? Como que ela consegue superar isso tudo de uma maneira maravilhosa, assim. E essa situação toda da Gina me fez me perguntar como que isso seria lidado no mundo bruxo. Terapia no mundo bruxo. Eu fiquei me perguntando. Sim. Eu acho que não sei. Eu acho que você era penseira, né?
Eu pensaria na penseira. Eu adoraria uma penseira na minha casa, aliás. Nossa, menina. Mas aqui... Mas e que penseira? Você vai tirar... Você tira as memórias ruins, né? E tem E aí também você de pode... fora. E aí tentar significar. É. Nossa, imagina se as pessoas de Hogwarts todos tivessem acesso ao que a Gina fez. Como que ia ser difícil para ela? Uhum. Essa parte assim, eu falei assim, ai, que bom que fizeram isso com ela, esconderam, abafaram. Até porque não era ela, né? Sim. Só que eu fico imaginando, pensando assim, é muito fácil pegar e falar assim, nossa, a Gina foi burra, a Gina não sei o quê, a culpa é da Gina. Tipo, ninguém ia pensar nessas coisas, sempre ia ter gente que ia pensar, sei lá, enxergar as coisas tortas, da mesma forma que acontece, né? Que muitas vezes a vítima é culpada das coisas. Eu acho que seria mais ou menos isso com a Gina. Com certeza. Gente, a gente acha que é ok o menino pegar o carro e sair voando pra escola. E não é ok a menina ser enganada pelo Voldemort, pelo amor de Deus. O Harry também abriu o diário, saiu escrevendo e entrando no diário pra ver a memória dos outros. Sim, não foi só ela. Uma coisa que eu fico pensando enquanto eu leio os livros é que, assim, a gente tem uma tendência, óbvio, é um universo muito interessante o que a J.K. criou. Pra gente que sabe que o mundo feito que ela criou não existe, então é muito fantástico entrar nesse universo. Mas quando você para analisar, ele é tão cheio de problemas quanto a vida real que a gente tem, sabe? As pessoas são preconceituosas, homofóbicas, a mulher vive uma série de problemas como que a gente vive. Então, assim, a J.K. também colocou dentro desse universo tão fantástico todos os problemas que a gente tem no mundo real, sabe? Eu acho isso tão interessante, e mesmo numa história para criança, né? Porque no início Não, e ela trabalha desde as coisas mais sutis até as coisas mais complexas, né? É muito interessante. Por isso que quando teve um vídeo que eu fiz com a Tamires, né, falando sobre a diversidade de produções de conteúdo sobre Harry Potter no YouTube, que eu sinto falta justamente isso. Eu gosto muito das discussões que a Larissa, a Tamires trazem, porque é exatamente isso. Elas trazem para o mundo real da mesma forma que a J.K. Rowling escreveu. Ela não tirou do completo além. Ela tirou de experiências reais, né? Então, quando a gente aprofunda a leitura, fica muito claro que dá para fazer relação com muita coisa que a gente vive. Eu tenho outra pergunta. Passa. O que acontece? No primeiro vídeo que a gente fez, a primeira live, vocês tinham me falado sobre o aborto. E aí vocês não me contaram. Vocês não me contaram, porque eu ia descobrir nesse. Só que ainda assim eu fiquei com dúvida em relação ao aborto, né? Porque o que eu tinha entendido, o aborto seria um filho de família bruxa. Só que não tem magia. Sem poderes. Ele é tipo um nascido trouxa ao contrário. Tipo a Hermione, assim, que tem pais trouxas, de família trouxa, mas ela nasceu com magia. Agora ele é o contrário. Ele é de uma família bruxa que não teria por que não nascer sem magia, mas nasce sem. Essa parte que ela tinha escrito, nascido trouxa ao contrário, eu não estava me entendendo. Agora, com a explicação de vocês, entendi. Muito obrigada, viu? Só que agora que você entrou nesse assunto, ainda bem que você falou sobre isso, porque eu queria muito debater sobre isso, porque eu lembro que em Animais Fantásticos é usado o termo squib, né, que seria o termo em inglês, mas não foi legendado. Eu lembro que no filme tá escrito aborto. Eles traduziram como malogro. Malogro. Que foi uma escolha muito esquisita da Lia Wyler de palavra, né? Aborto, né? Muito eu não sei por que ela colocou aborto, porque é uma palavra que tem uma conotação completamente diferente, assim. Então, eu achei muito pesada essa palavra. Eu também acho, eu dei essa palavra. Engraçado que eu nunca tinha percebido isso, sabe? Todas as vezes que eu li, que não foram muitas, né? O Câmara Secreta, no caso, que isso é tratado mais, eu, tipo, ok, mas acho que na minha cabeça eu não tinha o real significado de aborto claro na minha mente, né? Quando eu era mais jovem.
E hoje, na hora que você se dá conta, você diz, gente, o que ela tinha na cabeça pra colocar essa palavra aí, sabe? É muito, tipo como se a muito pessoa forte. tivesse nascido morta. É um negócio muito pesado. Eu não gosto. Então, é Pior, bizarro. nem nascido, né? É como se a pessoa não tivesse nascido. Como se ela, achei estranho. como se a magia não tivesse nascido, né? A questão é que a Lia podia estar até tentando refletir algum tipo de preconceito mesmo. Porque, tipo assim, igual, por exemplo, tem o termo nascido trouxa e tem o termo ofensivo, que é sangue ruim. Tinha que ter um termo não ofensivo, né? Tipo, as pessoas te chamam de aborto pra te ofender, mas tem um termo que não é ofensivo. Fiquei pensando no processo da tradutora dos livros de Harry Potter enquanto ela estava trabalhando, né? Porque ela pegou isso em inglês, ela teve que, e muita coisa ela teve que traduzir por conta própria, como os nomes das casas e tal. Então eu fui Que, tentar. em geral, é um trabalho muito bom, né, cara? Com certeza, com É certeza. isso que eu acho esquisito, porque ela tem certos termos que ela traduz com tanta habilidade, assim, de carregar com o mesmo sentido que o original tem. Sim. E esse termo, acho que foi uma deslizada tão grande Sim. que não combina com a tradução dela, sabe? E é interessante a gente ver com outros olhos, né? Porque no primeiro momento em que eu li Harry Potter, isso nunca me incomodou. Pra mim era normal. Mas eu, sinceramente, eu nunca soube o que era um aborto. De verdade. Isso nunca entrou na minha vida. Olha só, gente, eu procurei aqui, de acordo com a wiki do Harry Potter, a original em inglês, tá falando que um squib é também conhecido como um nascido bruxo. Wizard Boy. Eles falam nascido trouxa, e aí é o sangue ruim, e o nascido bruxo é o aborto. Faz Mas sentido, isso então. não é Tem usado nos um termo mais apropriado para tratar deles, né? Tem. Mas isso não é usado nos livros. Não. Não. Mas porque se você pensar em nascido bruxo, você pensa que ele não consegue produzir magia, ok. Mas nasceu no universo mágico, então eles conseguem fazer poção, eles conseguem interagir com vassoura, sabe? Os elementos do universo bruxo ele consegue utilizar. Mas então, será que eles conseguem ter um fazer aborto poção? implica em tipo, não poder fazer nada, sei Acho lá. que não. Então, a visão que eu tive sobre isso na hora que eu tava lendo é que seria uma pessoa que não conseguiria, tipo, sei lá, não consegue fazer nada de mágica. Ela não consegue ter habilidade. Mas com pra mágica. fazer uma poção você precisa usar a varinha? Não, mas você, aí é que tá. você Se fosse precisa. assim, se um trouxa pegar uma receita de uma poção e fizer, ela vai funcionar? Ia conseguir. Não. É. Não consegue. A Tem um Rowling já pouco de mágica. respondeu isso no Twitter. Que alguém perguntou. Eu lembro de ver isso aí, E ela que disse não. que não, porque tem certos componentes ali, que tem certos movimentos que você faz que precisam de magia. Ah, é verdade, eles viram com a varinha, né? Eles rodam a poção com a varinha. Ah, eles usam a varinha, é verdade. Então você não tem uma fórmula, um feitiço, assim, exatamente. Mas existe um envolvimento de magia ali. Mas, de qualquer forma, o Filch, por exemplo, ele convive com bruxos o tempo todo, ele tem consciência desse mundo, né? Ele vive como um bruxo, né? Ele tem o estilo de vida como um bruxo, ele não usa tecnologia. Mas mesmo os gente, artefatos mágicos, eu acho que ele pode usar também, tipo... O Filch sabe, deve ser a pessoa mais infeliz do mundo, cara. Sim. Quando o Harry vai descobrir mais pra frente que ele estava fazendo um curso de, assim, por correspondência pra abortos. Sim. Sabe, um curso de magia por correspondência. Cara, aquilo me cortou o coração. Eu pensei, imagina você nascer no mundo bruxo, vendo todo mundo fazer magia, sofrer um monte de pendurar os bullying. alunos na corrente. Só que assim, ele tem motivos pra ser amargo. Agora eu acho que a forma como ele lida com as outras pessoas que são bruxas, assim, é bem errada, é bem problemática. Ele parece com certeza. seguindo eu tô brincando, mas pela assim, com certeza. incapacidade dele de fazer magia, né? Mas é bem triste. Sim, cara, é complicado. A conduta dele é errada. Começa aí. Mas imagina que tudo que ele precisa da manutenção no castelo, ele tem que fazer manualmente. O que volta na minha questão, cadê os terapeutas do mundo bruxo? Nossa, cadê? Exatamente. Não, terapeuta, na Weasley precisa de um terapeuta. Cadê esses profissionais da área?
cadê o SUS? Cara, mas eu acho que não tem terapeuta no mundo bruxo, porque tanto que a gente vê que é isso aí que acontece, sabe? A gente tem o Filch, que quer pendurar as pessoas, escotear. A gente tem o Snape, que não sabe lidar com os sentimentos dele. O Então, Voldemort eu acho também. que não tem mesmo, não. O Voldemort também. Voldemort é uma pessoa que poderia se beneficiar de terapia. O Voldemort precisa de remédio pesado, né? Ah, não, mas aí Eu acho que o Voldemort não tem o conserto, não. O do Voldemort, ele se caracteriza como sociopata, gente. Ele não Sim. É tem... verdade. Não, Mas alguém poderia, pelo né? menos, então, diagnosticar ele, né? E, sei lá, tomar uma providência. Tomar umas poções psiquiátricas. Ué. eu tô rindo, mas é de nervoso, assim, porque... Hoje, Tô imaginando o Voldemort tomando a poçãozinha dele pra ficar... mas é muito louco, porque o Lupin, por exemplo, ele toma poção pra ele controlar enquanto ele tá virando lobisomem, mas a gente não consegue controlar um sociopata como o Voldemort, Sim. né? Sim. Mas a própria poção do Lupin é muito recente, de acordo com os livros. Sim, Então, Não, e também, gente, a história foi escrita há algum tempinho, né? Ah, sim, mas a Rowling, ela já fez um paralelo com depressão dos computadores, por que ela não poderia trabalhar isso, tipo, de saúde mental? talvez até para deixar na obra uma maneira ficcional de demonstrar os efeitos disso, né? Como que é necessário, né? É. Pode ver que o único tratamento que tem é colocar a pessoa compulsoriamente numa clínica, que nem os pais do Neville, que nem acontece com o Locke. Sim. Só assim, é o único tratamento que tem. Não existe nada preventivo, não existe nada para males, digamos assim, que não seja necessária internação. É basicamente eu sinto que é mais um controle, assim, tipo, pra impedir que essas pessoas, sei lá, se machuquem ou machuquem outras pessoas. Eles fecham as pessoas numa clínica, mas elas estão melhorando. Tudo bem que as pessoas... Mas esse era o tratamento para doenças mentais até muito pouco tempo atrás, né? Hogwarts é muito punitiva, assim, você vê os professores sempre, a interação, assim, dos professores com os alunos é sempre no sentido de punir alguma coisa. Não rola, assim, um aconselhamento, sabe, orientação, sabe, que nem a gente tem na escola, assim, orientadora... vocacional, Orientadora pedagógica. É isso aí, orientadora pedagógica, sabe? Não tem psicólogo da escola ou alguém para dar apoio emocional, não tem, né? É mais no sentido punitivo mesmo. Pensando no que a Ju falou, que a história foi escrita há um tempinho, no tempinho atrás que a história foi escrita, o tratamento para doenças mentais era realmente muito diferente. Hoje em dia que a discussão está muito mais aflorada, né? Mas na época era assim que a sociedade tratava as pessoas. Com problemas... E até essa própria questão da escola de ser punitivista e tal, isso é muito um modelo, porque hoje a gente tem muito esse modelo de conversar e de explicar para o aluno, esse tipo de coisa, mas... Até porque a Nath falou de orientação pedagógica, mas a recordação que eu tenho de escola de orientadora pedagógica era um negócio que a gente achava muito chato, que a gente não queria. E Hogwarts é a mulher não era bem preparada para tratar. E Hogwarts claramente vive numa outra realidade, né? Que é muito distante da nossa, assim. Então... na minha época de escola, eu não tinha alguma conselheira pedagógica na escola. Nunca teve. Era uma escola? Não, na escola que eu estudei tinha, mas era como se fosse uma segunda coordenadora que dava a suspensão pra gente também. Não era necessariamente uma orientadora. O nome dela era esse, mas ela dava detenções. Também. Também. Eu queria saber por que o pessoal shippa o Draco com a Hermione, sendo que ele literalmente disse que quer ver ela morta. Ai, saravá, credo. É aquela coisa de, ele mexe com você porque ele gosta de você. Ele tá te incomodando. Pra mim não faz sentido esse chip, não. Pra mim também não faz, gente. Não. Gente, eu acho abusivo. Não faz. Acho abusivo. O cara, ele é preconceituoso mesmo, sim, sim. Ele não gosta dela. Mas as pessoas têm visão. Eu não consigo ter essa visão. De achar que mulher, assim, que o casal tem que existir, que ele tá implicando, que o cara implica com a mulher, então isso é amor eterno. Romântico, né?
mas... Ô, gente, e isso tem até... Se isso acontece, eu acho que é só com criança de 5, 6 anos, sabe? Isso é uma coisa extremamente induzida, né? As pessoas não naturalmente brigam com as outras porque gostam dela. Mas eu acho que isso rola até um pouco. Eu não shippo o Draco com a Hermione, mas ele, eu acho que tem até um pouco disso na relação dele da Hermione com o Ron, sabe? Só que assim, muito mais sutil, obviamente, porque o Ron não tem o tipo de preconceito que o Draco tem. Mas tem um pouco, sim, disso, sabe? Dessa implicância que ele tem das pessoas relativizarem isso por causa dessa tradição machista que a gente gosta. Mas eu tenho uma coisa, eu acho que o Rony é problemático em essência, sabe? Não é só com a Hermione que ele é problemático. Eu acho que ele é um amigo ruim, assim, problemático. Ele é problemático com relação às mulheres, às meninas, desde muito cedo. Ele é daqueles caras com problema de autoestima e levam isso para todas as outras áreas da vida, sabe? Ele precisava de uma terapia pesada. Eu queria mencionar uma coisa, porque a gente sempre lembra muito do Cálice de Fogo, né? Como o ápice, né, do relacionamento ali de Rony e Hermione. Mas na Câmara Secreta, eu sempre notava que o Rony ele tinha umas reações mais explosivas em relação a qualquer coisa que machucasse a Hermione, ou quando ela... Eu também notei. E tal. Então, tipo, quando o Draco mexe com ela, é ele que vai atacar o Draco. E quando ela é empedrada lá. Exatamente. É ele que fica tipo, nossa, Hermione. E o Harry, ele não tem essas reações, assim. A gente sabe que ele se importa muito com ela, mas ele não tem. Aí eu acho que não fica tão ansioso, né? O Rony fica bem ansioso. Sim, eu acho que é uma questão de personalidade, né? O Rony, pra mim, ele parece ter uma personalidade muito mais explosiva do que o Harry. Apesar do Harry também ser expansivo, mas acho que ele é mais. O Rony não é ariano? Aí eu não ele é pisciano. Então, ele é pisciano. Se ele fosse ariano, tava explicado porque eu não gosto dele, gente. Mas o Rony tinha que ser ariano. Eu acho que a gente colocou a data errada, não é possível. Ele é muito ariano, não é? Ele é muito ariano. Sem querer romantizar crianças e tal, mas eu acho que o Rony, apesar das atitudes dele serem muito, muito problemáticas, eu acho que ele já tinha um sentimento sendo criado pela Hermione desde aí. Eu acho que ele tem desde o primeiro livro, gente. Nisso, assim, ultimamente eu tenho olhado isso mais criticamente, que tem a ver, sim, com essa coisa de ele esnobar, de ele minimizar ela. E eu pensava, mas é porque ele gosta dela, e eu romantizei isso por muito tempo. Mas agora já virou amor em mim, gente. Não sei se eu consigo mudar. Eu acho que a Pedra Filosofal realmente é muito gritante, o relacionamento dos dois. Ele realmente é maldoso com ela várias vezes. Não cruel como o Draco, mas ele é bem maldoso, né? Ele magoa ela. Já na Câmara Secreta, eles estão bem de boas, assim. Mas aí no Prisioneiro de Azkaban, de novo... Então, eu não lembro muito do Prisioneiro. Gente, mas sabe por que eu sempre vi que os dois tinham isso? Que ele tinha esse sentimento? Porque eu vivi isso na escola. Tinha um menino que ele acabava comigo, sabe? Só que ele gostava de mim, eu gostava dele, a gente vivia se implicando. Então, não sei, eu acho que é natural da idade, né, de 10, 11 anos, que eles não sabem, na verdade, né? Eu não sei se é exatamente natural, assim, tipo... Sei lá, eu acho que é real, eu acho que acontece. Eu acho que a gente é real e a gente naturaliza. Exatamente. Mas não deveria ser normal. A gente estimula, inclusive, um pouco. A pessoa, a gente estimula as meninas a prestar atenção nisso. Tipo assim, se ele está implicando comigo, deve ser por causa disso. E não só porque ele está implicando comigo porque ele não gosta de mim. Então, acho que a gente acaba transformando certas relações que nem eram isso, que é o caso do Draco e da Hermione, por exemplo. Eu acho que é isso que possibilita você olhar para esse chip como um chip possível. Sim. Porque se a gente romantiza tudo que o Rony faz, a gente pode romantizar também o que o Draco faz. Com certeza. É só você levar para um outro nível. E antes de a gente encerrar, eu queria fazer um comentário que eu anotei aqui, porque é meio que, não é nem bem um furo necessariamente, mas eu só percebi agora, que é o negócio assim, o Harry, ele esconde, né, no comecinho, que ele não pode fazer magia dos tios. E eu fiquei pensando, gente, como que a Petúnia não sabia que ele não podia fazer magia se ela ficou com a irmã dela 7 anos em casa não podendo fazer magia?
Nossa, pode crer. Ai, sim. Aí Isso eu é acho verdade. meio... No primeiro livro. Não, e quer ver outra coisa que eu acho meio furo também? Quando o Dobby faz aquela magia de levitação lá do pudim, lá do bolo, sei lá, ele recebe depois uma carta, né, do Ministério dizendo, foi identificado que foi feito magia aqui O e uso tal. de magia. Aí, o uso de magia na sua residência. Só que assim, imagina então nos casos de famílias bruxas. As crianças também não podem fazer magia. Só que aí então eles teoricamente poderiam, porque tem adultos em casa, então como é que eles iam identificar que o menor de idade fez magia na casa deles? Isso é explicado mais pra frente nos livros. O Harry chega e pergunta pro Dumbledore como funciona. Aí o Dumbledore fala, não, a magia localizada, eles podem localizar onde foi feita a magia, mas não por quem. Aí o Harry pergunta, mas peraí, então e aí, como funciona isso numa casa onde tem bruxas? O Dumbledore fala, eles aceitam o fato que os pais estão lá para controlar seus filhos. Então, pode ter certeza que o Fred e o Jorge, na toca, vivem fazendo magia. Certeza. Né? Eu acho essa uma das partes mais what the fuck, assim, do mundo bruxo. Tipo, que é isso? Que coisa horrível. É só para os nascidos trouxas mesmo, na verdade. É para eles não fazerem magia, inclusive, perto dos trouxas, eu acho. Exatamente isso. É uma falha no sistema que, se você não se questiona, você se perde. Como o Harry era o único bruxo da vizinhança, a culpa era dele, entendeu? Não, e assim, tudo bem, mas aí e os menores de idade, eles têm, tipo, o rastreador aqueles, né? Que eles dizem que até eles serem menores de idade, eles têm o rastreador. Então, se eles têm o rastreador, esse rastreador poderia servir para identificar se eles fizeram magia, sei lá, sabe? Então, exatamente o que o Dumbledore fala. A gente consegue ver onde está esse menor e ver se lá está sendo feita magia, mas a gente não consegue dizer se essa magia foi feita por essa criança. Eu tô tentando lembrar, acho que é no quarto. Sim, é isso mesmo, tá certo. O Dumbledore explica, que ele fala, é para os pais terem o controle dos menores com magia, não é problema da ministério, entendeu? É meio que sacana, mas é a verdade. É porque no caso do Harry não tem um adulto responsável bruxo, né? Isso. Aí é outra situação, assim. Eu percebi uma coisa, tipo, da conduta do Hagrid. Primeiro, ele tem problemas com alcoolismo. Sérios. Cara, isso eu não tinha percebido também, na verdade. Sério. Sério. Mas alcoolismo por quê? Porque, por exemplo, no primeiro livro ele só consegue o ovo, né? E o Voldemort só consegue as informações porque ele foi bebendo, ele foi embebedando o Hagrid. E o Hagrid, ele, quando tá muito frustrado, ele bebe. Ele bebe. E, tipo, ele é meio gigante, então demora pra ele ficar bêbado. Ou seja, ele bebe bastante. Muito. Mas essa questão dele estar frustrado e beber, onde que foi mostrado, que eu não lembro? Acontece várias vezes. Quando quando sai o artigo da Rita Skeeter no quarto livro, quando o negócio com o bicurso. Bicurso, é verdade. Sim, o negócio. Nesse livro eu não lembro, mas tem alguma coisa também. Tem o negócio do ovo não, da memória, da lembrança que eles querem pegar no último livro, no sexto livro. É verdade. E aí o Harry quer embebedar o Slughorn, mas aí o Hagrid que tem a bebida, né? O Hagrid que tá com o goró. Então eles vão todos lá pro Hagrid. Quando isso aparecer mais pra frente, a gente pode usar como um tópico mesmo, assim. Porque eu não lembro nesse livro quando aparece. Não, eu acho que... Mas é bem real. Eu acho que na pedra, sim. Na pedra tem. E, tipo, outro dia no Twitter, no YouTube, eu e a Larissa estavam falando como o Hagrid tem condutas totalmente erradas. Tipo, ele pôs um rabo de porco num trouxa e deixou. O Duda teve que passar por uma cirurgia para tirar. Sim. E ele nem podia Gente, ele mandou os dois meninos para Aragog, pelo amor de Deus. O que ele tá pensando? Não, a verdade é que o Hagrid... Eu fiquei mais revoltada lendo esse livro. Eu falei, como que ele faz isso? Como aranha? Não, e a verdade é que o Hagrid tem um coração muito bom, mas ele é uma pessoa muito sem noção, que tem condutas extremamente condenáveis em vários pontos, assim, como professor, como uma pessoa responsável por crianças e tal, ele é muito sem noção.
É que eu acho que o Hagrid, é que eu não lembro exatamente se isso fala nos próximos livros e tal, mas eu não sei se ele teve uma criação muito próxima. Ah, ele fala da criação dele. Então a gente vai falar isso mais pra frente, então, mas eu não me lembro, assim, porque... Quando aparece o Grope, ele conta mais ou menos de como é que foi a história dele com a mãe dele, o pai dele e tal. A gente vai mais pra frente. Mas eu acho que essa parada que a Lígia estava falando é uma coisa complicada, porque até nesse segundo livro tem um momento... Não, mentira. Acho que é no terceiro. Tem um momento que ele fala que ele tem muito medo de ir contra a lei porque ele não quer voltar para Azkaban. Porque ele já esteve lá uns dias, no segundo e tal. E ainda assim ele comete um dos piores atos que tem para bruxos que convivem com trouxas, que é lançar magia num trouxa, né? Sim. O Harry, ele é condenado por lançar magia perto de um trouxa, e que é no caso do quinto livro, e o Hagrid, ele lança magia no Duda, e isso não acontece nada com ele. Sim. Pois é, gente. Isso é muito bizarro. Sim. O Hagrid, ele parece ser muito imaturo, né? Ele não tem uma noção de consequência das coisas. O Câmara Secreta foi difícil de ler pra mim, mas eu acho que foi final, pra mim, do Aragog pra frente, foi muito animado, assim, foi muito bacana. Então eu terminei a leitura, assim, num ponto mais alto. Foi só o meião, assim, que foi meio chato pra mim. E como o Prisioneiro de Azkaban é um dos favoritos, é o favorito de muitos dos fãs, então eu tô muito, muito empolgada de ler Prisioneiro de Azkaban. Então, a minha conclusão sobre a Câmara Secreta é que eu estou empolgada para ler Prisioneiro de Azkaban. É uma excelente conclusão. Acho que eu já falei isso um pouco na introdução. A Câmara Secreta não era um dos meus livros, era o meu livro menos preferido de Harry Potter. E agora, pra mim, ele tá pau a pau com todos os outros. Não existe mais um menos preferido. Então, eu acho que essa releitura foi o que ela mais me trouxe. É que eu descobri coisas na Câmara Secreta que eu não tinha aberto meus olhos pra ver antes. Então essa releitura pra mim foi incrível. Até agora foi minha releitura preferida. Pra mim foi, entre aspas, melhor que a Pedra Filosofal. Porque eu, de verdade, vi a obra com outros olhos. Eu realmente mudei um pouco meu olhar sobre Câmara Secreta depois dessa releitura. Até porque eu tenho o hábito de ler Harry Potter meio louca, assim. Eu pego e releio tudo em uma semana, normalmente. E essa releitura, porque está sendo lenta, eu falei, não, vamos realmente ler Câmara Secreta, vamos esperar para começar o Prisioneiro de Azkaban. Larissa e João acompanharam a minha tristeza de não poder começar o Prisioneiro de Azkaban, foi muito triste. Então, mas assim, serviu justamente para eu parar e realmente olhar para a Câmara Secreta. E olhando para ela, eu achei um livro muito bom. Eu achei muito legal nessa coisa da construção de uma história completa, de uma jornada do herói completa. É um livro essencial, né? Então, por mais que os acontecimentos em si não sejam memoráveis, como a Carissa tinha dito, para mim, a minha visão do livro mudou um pouco nessa releitura. Só queria fazer uma observação, que é o momento de apreciação da Hermione, que mesmo petrificada, conseguiu dar a peça que faltava para eles resolverem a coisa. Hermione, melhor pessoa. Nossa. Hermione, mesmo petrificada, é sempre ela que resolve as paradas, né? Sim. Eu gostei, eu achei que houve uma melhora no ritmo em geral. Eu vi coisas, como eu falei durante toda a live, eu vi coisas que quando eu era mais nova eu não veria, de jeito nenhum. E assim, não é o meu favorito, mas eu gostei mais do que o primeiro. Eu achei que foi legal essa releitura, justamente porque eu consegui gostar um pouco mais do livro também. A última vez que eu li, que foi quando eu comprei a edição ilustrada, eu sofri muito para ler, porque assim, nossa, estava muito chato. Mas dessa vez foi bem melhor, assim, eu gostei mais do livro. Eu ainda considero, no panorama dessa releitura, ele é menos legal do que o primeiro, mas eu não sei como é que ele vai ficar no final, assim, se ele vai se manter como que eu menos gosto. Eu acho que ele tem até possibilidade de não ser mais o que eu menos gosto, mas eu vou achar difícil. Mas assim, gostei muito, e gostei muito de poder ter essas visões sobre essas coisas, assim, igual do vídeo que eu fiz e tal, do vídeo da Tami também, que eu nunca tinha parado para pensar especificamente sobre isso.
Então foi muito legal, assim, de poder ver essas coisas com outros olhos. Ele ainda continua sendo o meu não favorito, só que os 2 últimos eu não releio há muito tempo, então não posso concluir agora, né? E tô ansiosa pra ler Prisioneiro de Azkaban. Ai, gente. Toda tá. Ah, eu gostei muito da Câmara Secreta. Gostei mais do que o primeiro. E eu, sei lá, tô ansiosa pra ver o terceiro. Pra ler o terceiro, aliás, porque eu tô esperando a mesma evolução que ela teve na construção dos 2 primeiros livros. Eu tô esperando essa evolução da história, na forma de escrita dela, no terceiro livro também. Mas assim, né? É a primeira vez que eu tô lendo, eu não posso falar se ele é meu favorito, se não é, né? Só tô falando que eu gostei mais do que o primeiro. Foi uma leitura interessante, eu consegui perceber coisas que eu não tinha percebido na primeira leitura, porque eu li muito nova, mas definitivamente não faz parte da minha lista de favoritos. Mas acho um livro importante dentro da saga, sabe? Ansiosa para o Prisioneiro de Azkaban. Então, pessoal que está acompanhando o projeto, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando também de reler os livros, caso estejam participando com a gente. E aqui na descrição vai ter o link para os canais de todas as meninas que estão participando do projeto, assim como também a playlist com todos os vídeos relacionados ao Revisitando Hogwarts. Então, tem as nossas apresentações, tem os vídeos que as meninas produziram sobre o primeiro livro, e também já tem alguns vídeos do segundo livro da Câmara Secreta, que a gente comentou aqui, o vídeo da Tamires, sobre o Lockhart, sobre fama e egolatria, e também o da Larissa, que fala sobre a Gina Weasley, super interessante também. Então, confiram aí tudo, se inscrevam nos canais de todo mundo, e acho que é isso, né, gente? Isso. É isso. Acho que é isso. Muito obrigada, e a gente se vê no próximo com o tão querido e aguardado do Estúdio de Azkaban, não é mesmo? Vai ser a melhor live, gente. Vai ter muito Melhor live. Eu vou falar só gritando. Eu já tô avisando que eu vou gritar o vídeo Melhor live. inteiro. O vídeo vai ser em Vai ser uma caps lock. live de apreciação de Sirius Black. Ai, gente, eu adoro Sirius Black. Eu tô muito ansiosa pra ler esse Nossa, você livro. vai amar também. Não, sério, Gente, eu tô- Prisioneiro, melhor pessoa.